Chegamos então à última parte desse primeiro bloco, no qual nós estamos então refletindo sobre a distinção que o Norberto Bobbio propõe entre concepção de democracia na antiguidade e concepção de democracia na modernidade. Uma última observação importante para contextualizar, digamos, essas distinções que o Norberto Bobbio faz, diz respeito à noção de igualdade democrática. Então, para os gregos, a noção de igualdade dos cidadãos dentro da experiência democrática, ela estava diretamente ancorada na ideia de isogonia. Para os modernos, ela está ancorada na ideia de isogonia, de isonomia. Então, analisando um pouco aí cada um desses aspectos, né? Então, para os gregos, a possibilidade da participação dos cidadãos na deliberação democrática, ela se relaciona diretamente com a origem de nascimento, né? Então, com esta ideia, portanto, de isogonia, né? Então, a mesma origem, o mesmo nascimento, a mesma natureza, digamos, que está ali no surgimento da pessoa dentro de um determinado grupo social. Então é nesse aspecto que os gregos trabalhavam com uma noção, claro que ainda bastante restrita, de isogonia, né? Então pode ser assim, todos os cidadãos tinham direito de participar politicamente porque tinham a mesma origem, né? Então, enquanto atenienses, né, Sócrates vai dizer isso, né? Então, entre os atenienses não há vocação para a dominação e a subordinação. A ideia de que todos os atenienses nascendo, pode ser assim, da mesma família política, têm os mesmos direitos políticos. Esta ideia de isogonia que está muito presa ainda à nacionalidade, né, aquela identidade ali mais localizada, e mesmo dentro, né, então, era a ideia desta igual origem do cidadão livre. Mulher não entra nessa natureza, né, nesta origem comum, aqueles que são escravos, assim por diante. Ora, com o passar do tempo, especialmente o cristianismo traz um alargamento dessa noção de isogonia. Então, há uma igualdade a partir da revelação cristã no que se refere tanto à origem, e aí vem desde da tradição judaica, então, ou seja, nós temos uma origem comum, não porque participamos de um mesmo grupo, de uma mesma nação, pode ser assim. Nós temos uma origem comum enquanto humanidade, na medida que o ser humano, na tradição judaico-cristã, é a expressão do ato criador de Deus. Então, há esta ideia desta origem no âmbito da criação e também origem no âmbito da redação, então, da redenção. Ou seja, por meio da redenção operada por Jesus Cristo, nós nos tornamos iguais a Ele na condição de filhos de Deus. Então, pode ser assim, somos elevados à condição de filhos de Deus pela redenção de Jesus Cristo. Então, a mensagem cristã, ela potencializa, ela dilata, ela universaliza esta ideia de igualdade. Isso vai ter uma repercussão na própria representação que o ser humano vai fazer de si mesmo na modernidade. Então, basta a gente pensar, né, na Revolução Francesa, os ideais da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que já evocam isso, né? Então, e a partir dali, todo esse esforço de se compreender o ser humano a partir de uma perspectiva universal. Então, nós comungamos, pode ser assim, da mesma natureza, e esta natureza é universal, e ao nos encontrarmos nessa situação, somos fundamentalmente iguais, como também, então, nós passamos, a partir daí, a trabalhar com uma outra noção, a incorporar no pensamento democrático, não só a noção de isogonia, mas também a noção de isonomia, ou seja, né, de igual norma, de submissão à mesma norma. Isso está diretamente ligado também à compreensão contratualista que nós passamos a utilizar na modernidade. Ou seja,
numa perspectiva contratualista, há uma igualdade que vem do contrato, há uma igualdade que vem da própria regra. Ou seja, a igualdade é a igualdade da natureza humana. A natureza humana, pelas suas características, vamos dizer os contratualistas, ela cria as condições propícias à pactuação social, à associação, à formação do pacto social, que por sua vez cria a estrutura estabelecida pela ordem política, né, o Estado político. Ora, então há uma igualdade que decorre das regras que vão sendo estabelecidas no processo de pactuação que faz surgir a sociedade política, o Estado político. Então se acrescenta, portanto, na modernidade, além daquela igualdade de origem, aquela igualdade relativa à origem, uma igualdade do procedimento, da norma, da regra, da lei. Ou seja, nós somos frutos, enquanto sociedade política, nós somos formatados pela instituição legal. E aí, quanto mais quando a gente está falando, por exemplo, em Estado democrático de direito, né? Então, aí você tem reforçado esta ideia que há uma igualdade que advém da própria ordem jurídica, da ordem política e jurídica. E nesse sentido é que se fala, então, iguais perante a lei. Então, quando se fala que nós somos iguais perante a lei, se está pressupondo, mas ao mesmo tempo se está ultrapassando a ideia de que nós somos iguais por natureza. Então, em suma, a democracia moderna, ela dilatou a ideia de isogonia, ou melhor, ela assimilou esta ideia dilatada de isogonia e, ao mesmo tempo, articulou com a ideia de isonomia no sentido contratualista, ou seja, uma igualdade perante a lei, precisamente porque a lei brota do nosso processo social de pactuação. Ela é uma igualdade que advém do próprio pacto social, além da igualdade que advém do estado de natureza. Então, a democracia moderna, ela deita suas raízes nessa dupla perspectiva, né, de igualdade dos cidadãos. Enfim, então paramos por aqui a nossa reflexão sobre, deste primeiro bloco, né, sobre democracia antiga e democracia moderna, e mais para frente retomamos o nosso estudo a respeito da concepção de democracia no pensamento de Norberto Bobbio. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.